o tema da nossa lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. É a lição 10 do segundo trimestre de 2024. Na página 2, nós temos aí o nosso textual. Então, o tema é santificação ou santidade, né? E também, pelo nosso tema, consciência. Então, vou falar de consciência e santidade. O texto áureo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E a verdade prática: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Bom, então vamos começar definindo o que é consciência e santidade. Na página 4 tem a nossa leitura bíblica em classe. E eu destaquei alguns pontos aí da revista para vocês poderem explicar aos seus alunos. No versículo 13 de 1 Pedro capítulo 1 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então eu destaquei para vocês graça que se vos ofereceu, porque lembre-se, a doutrina bíblica da salvação, ela diz que Deus nos oferece a salvação. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vá bem. E o apóstolo Pedro aqui também usa uma expressão similar, né, dizendo a graça que se nos ofereceu. Ou seja, ele está falando como no livro de Deuteronômio, que Deus diz que a vida e a morte, a bênção e a maldição está colocada diante de nós. Tá bom? Essa é a doutrina do livre-arbítrio. E prossegue, no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, porque quando nós estamos no mundo, nós vamos colocar aqui essa ignorância como um antônimo daquela consciência que o tema diz, a consciência da santidade. Consciência significa, né, você saber, conseguir ver tudo que você está fazendo é certo ou é errado. Quando a pessoa está no mundo, a mente fica cauterizada, ou seja, ela não consegue mais ver o erro que ela está cometendo e nem consegue ver o resultado daquele erro. No versículo 15, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais o Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, o texto está dizendo que a graça nos foi oferecida e agora a obra de cada um, ou seja, como nós agimos. Lembre-se que obra significa ações humanas, tá bom? Existe na história uma controvérsia em relação a obras, né? Mas alguns colocam que Paulo e Tiago estariam em contradição. Não estão, porque Paulo fala de obras, ou seja, ações humanas, antes da salvação. Ele diz que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas Tiago diz que depois que nós fomos justificados, nós mostramos através das obras a nossa fé e logo a nossa justificação, tá bom? E Deus nos julga por essas obras, ou seja, por essas ações. O versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Qual tempo? Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então eu destaquei também esse ainda antes da fundação do mundo para você explicar aos seus alunos. Por quê? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. É claro que isso significa que antes da fundação do mundo, Deus sabia, porque Ele é presciente, Ele sabia qual seria o resultado da sua criação. Ele sabia que no mundo espiritual, um anjo chamado de querubim ungido iria pecar. Ele sabia que os homens pecariam. E para resgatar os homens, Deus enviou Jesus Cristo, seu Cordeiro, que morre na Páscoa, como estava profetizado. Então, o que significa que ele foi conhecido antes da fundação do mundo? Que antes da fundação do mundo, Deus planejou enviar o seu Filho, sabendo que o homem pecaria e necessitaria de um resgate. E o versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém. Bom, ainda na página 5, tem a introdução da nossa revista, que diz: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma ninguém verá o Senhor. Nesta lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Bom, eu coloquei aí em verde um texto para nossa meditação sobre a questão de consciência e santidade e também purificação. Tá bom? Bom, página 6, Hebreus 9,14, foi o texto que eu separei para vocês. Ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Bom, nessa introdução eu vou dar uma ênfase aqui ao significado de consciência, para completar, porque o autor, às vezes até por pouco espaço, às vezes ele não foca determinados temas. E a consciência, ela é muito importante para nós vivermos uma vida com Cristo. Então, primeiro ele chama aqui de obras mortas. O que é isso? Nesse ponto eu sugiro a você que você explique aos seus alunos Pois bem, nesse ponto eu sugiro que você explique aos seus alunos o que significa obras mortas. Significa tudo que nós fizemos no mundo, tá bom? Então a consciência, você coloque a consciência como importante, relacionado ao passado e ao presente. Em relação ao passado, obras mortas significa não deixe que nada do passado atrapalhe a sua comunhão com Deus hoje. Né? Pode atrapalhar? Pode. Algumas pessoas, por causa do passado, elas colocam um certo empecilho para ela trabalhar para Jesus hoje. A quem nós podemos comparar isso? A Moisés. Moisés, ele tinha uma consciência pesada pelo que ele viveu
no Egito, e até por ter matado soldados egípcios e ser criticado por judeus que disseram, né, tu vai nos matar como tu fizeste com aquele soldado? Então isso ficou um peso na consciência dele. Ele fugiu para Midian, ficou lá por 40 anos, e quando Deus vai visitá-lo, ele começa a colocar certas dificuldades. De onde vinha a dificuldade? Dizer que era pesado de língua? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele era poderoso em suas palavras. Então eu interpreto aquele pesado de língua como uma consciência pesada. E aí ele coloca, não, eu sou pesado de língua, outro, né, poderá fazer essa obra. Ou como Jeremias, né, como todos os homens, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias também, ele certamente, quando ele se coloca como uma criança, alguém não capacitado para profetizar em nome de Deus, provavelmente era uma questão de consciência pesada. E aí todos nós, você deve falar isso para o seu aluno, né? Todos nós, né, antes de conhecer a Cristo, antes de estarmos nesse estado de santidade, nós cometemos erros. Esses erros são refletidos aqui nesse versículo de Hebreus 9,14 como obras mortas. E é por isso que ele chama obras mortas. Significa, esqueça aquelas obras, tá ok? Então, ele nos purifica a nossa consciência dessas obras mortas. E coloquei abaixo o significado da palavra consciência, sempre lembrando, em verde, aqui eu estou colocando comentários meus. O comentário da revista vai estar em negrito, né? Então eu comento, ainda na página 6. O termo consciência nesse texto é tradução do termo grego suneidensis, que segundo o dicionário Strong significa alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsionando para fazer o primeiro, ou seja, o que é bom, e evitar o último, o que é mal, glorificando um, condenando o outro, ou seja, glorificando o bem, o bom, que é bom, e condenando o que é mal. Tá bom? Então, consciência significa isso. Aqui já é consciência no presente. Tá bom? Então, em primeiro lugar, obras mortas é o passado. Esquece o passado. O ladrão da cruz, ele deve ter feito algumas coisas bem ruins para estar ali com Jesus. Jesus, nós sabemos que estava ali inocente, mas os homens que iam, alguma coisa ruim ele fez. Ou ele matou alguém, normalmente matava um soldado romano, ou atacava um soldado romano, já era motivo para morrer de cruz, né? Mas quando Jesus Cristo disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, o que significa? Tudo que ele fez, se foi matar alguém, se foi roubar alguém, ou qualquer tipo de violência, qualquer tipo de erro, a partir desse momento, aquilo são obras mortas. E então você fala para o seu aluno também, tudo que você fez, até o momento que você entrou nessa sala de aula, então Deus está falando para você agora, olha, tudo aquilo são obras mortas. Esqueça essas coisas porque são obras mortas. Mas também tem o presente. Então o termo consciência, ele passa a ter um sentido também de você conseguir entender, conseguir ver o que é bom e o que é mal. Tá ok? Então você consegue condenar o mal e glorificar o que é bom. E se você condena, você diz, eu não quero o que é mal. E se você glorifica, o que é bom, você diz, eu quero, vou praticar o que é certo, o que é bom. Ainda na página 6 eu comento, uma consciência impura significa alguém que não consegue mais diferenciar entre o moralmente bom ou mal, conduzindo o homem a um estado em que ele não consegue evitar o mal. Uma consciência impura, que também é chamada de consciência cauterizada.
E aqui estamos falando, como eu disse para vocês, consciência em termos de passado, consciência em termos de presente. No presente, se você tem uma consciência pura, você consegue, tá bom? Diferenciar entre o que é moralmente bom ou mal. A consciência impura não consegue. A pessoa vai cometendo erros, e aquilo para ela parece normal. Eu coloquei um pensamento aí de Blaise Pascal. Para quem não sabe, ele era um cristão, né? E ele disse: a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. O que significa isso? O apóstolo Paulo, ele usou a expressão da lei da consciência, quer nos acusando, quer nos defendendo. Se você quiser ler esse texto, de repente até é bom ler para os seus alunos, Romanos capítulo 2, versículo 15, né? Eu não botei aí no nosso texto, mas pode anotar. Ele diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, é exatamente o significado que o dicionário Strong colocou para o termo consciência. Uma capacidade de você discernir entre o bem e o mal. Você conseguir ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Tá bom? E essa consciência, então, é uma lei que Deus colocou dentro de nós, que ou nos condena ou nos absolve. Ela diz: isso está certo, isso está errado. Então, em relação ao passado, ela te condena das coisas que você fez de errado. E muitas das vezes o inimigo vai usar isso, tá bom? Para te acusar. Mas o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a Bíblia, por isso eu coloquei ali Hebreus 9,14. O sangue de Cristo, que nós veremos, ele é um método de santificação, santificados pelo sangue de Jesus Cristo, tá bom? Então, ele diz que ele purifica a vossa consciência e ele completa das obras mortas. Então são obras mortas. Cristo aqui te mostra que aquelas são obras mortas. Se em algum momento você tem preocupação com o seu passado, se você não se acha totalmente perdoado, é porque você ainda não passou totalmente por essa purificação de Cristo, porque a Bíblia garante. E quando a Bíblia fala, é certeiro, né? Tá bom? Ela diz que o sangue de Cristo nos purifica, tá bom? Dessas obras mortas, purifica a nossa consciência dessas obras mortas. Bom, e para concluir nessa introdução sobre consciência, santificação, eu pego aí o termo purificação. E eu gosto muito desse texto de Ezequiel 24:13, porque ele fala da purificação que Deus faz em nós e também da purificação que nós temos que fazer. Lembre-se que a doutrina bíblica da salvação, que nós definimos como livre-arbítrio, ela descreve que Deus fez a salvação, Deus construiu a salvação, e a nós cabe o decidir tomar posse dessa salvação, tá bom? Ou continuar praticando o pecado. Porque está escrito, repetindo: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe. Tá bom? Então, nesse texto, observe, é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu criei, construí a salvação para você. E a salvação é o quê? É a purificação que Deus te concede. Mas você tem que viver uma vida pura também, depois que você diz que reconhece essa purificação. Então, Ezequiel 24:13 é interessante. Ele diz: na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais será purificadas da tua imundície, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Ou seja, enquanto eu não te punir por você não se purificar.
porque eu fiz a minha parte, você pediu, me purifica, me tira do Egito, me leva para uma terra nova, como tu prometeste a Abraão. Você pediu isso a Deus e agora Deus exige, como ele falou para Abraão, tão somente anda diante de mim e ser perfeito. Ok? Então aqui Deus disse que purificou Israel, mas Israel não se purificou. Eu comparo isso também à passagem pelo mar. Quando Israel sai do Egito, ele passa pelo mar. Essa passagem, o mar se fechou. Significa que eles estavam separados do Egito. O que significa separação? Separação é santificação. O termo santo significa separado. Tá bom? Então, quando Deus fez o milagre deles atravessarem o mar e fechou o mar, significa que eles estavam separados do Egito. Para eles voltarem para o Egito, ou seja, para se desviar, o mar não iria abrir novamente. Ele teria que dar uma volta grande para chegar lá na escravidão de novo. Israel poderia dar essa volta? Poderia. Agora, quando eles resolvem andar com Deus, peregrinar com Deus no deserto, eles tinham que manter esse estado de separação, de purificação, que é não fazer nada do que eles faziam no Egito. Mas eles fazem tudo o contrário, eles adotam bezerro de ouro, eles murmuram contra Deus diversas vezes, não? Murmuram até do milagre de Deus, do maná. Eles chamam o maná de Deus de desprezível, né? Horrível, ou seja, eles não se purificaram. Então, aquela doutrina da predestinação é mentirosa, tá bom? As nossas ações não são determinadas por Deus, não. Nós temos que nos separar também. Então, fale para a sua classe, olha, tudo o que aconteceu do passado são obras mortas, é isso que a Bíblia diz. Mas agora, você tem que se separar. Não, você tem que se purificar, senão você cai nesse texto de Ezequiel. Deus vai acabar te punindo. Então, se purifique a partir de agora. Ok? Bom, prosseguindo agora na página 7, o capítulo 1 diz a perspectiva bíblica da santificação. Número 1, a santificação no Antigo Testamento. Do hebraico, kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Então, principalmente, o termo Kodesh, ele traz esse significado de separado. Tudo que você viu acima pode se resumir nessa palavra, separado. Você está separado do pecado. Você está separado do mal. E prossegue. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica, kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado. E eu acrescentei, marquei aí, destaquei, que ele coloca ser separado. Esse ser separado, eu considero assim a melhor definição da palavra e de melhor entendimento para o ouvinte, para o leigo. Tá bom? Dizendo, você tem que se separar das coisas erradas. É um sinônimo de consagrar, mas às vezes o consagrar não fica tão claro para a pessoa. Já o separar, a pessoa já entende que está ligada a uma atitude dela de abandonar o erro. E prossegue. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa e santuário. Santuário, Êxodo 36, versículo 4, significa o lugar onde se pratica a santidade. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, né?
traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Bom, eu separei aí o texto de Êxodo 19, versículo 6, que ele diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, vocês serão aqueles que intercederão diante de mim pelos outros povos, e vocês também serão um povo separado, ou seja, um povo santo. Número 2, no Novo Testamento, o verbo grego agiadizo quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Bom, o significado no grego também inclui ser separado. Por isso eu incluí aí em verde. Porque, como eu disse anteriormente, o termo separado fica mais claro para o leigo que ele tem que abandonar o erro, ele tem que deixar o erro. Bom? E prossegue, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto, que vem de Deus. Tá bom? Então, lembre-se do exemplo que eu falei de purificado. Eu citei para vocês Ezequiel 24:13, dizendo que existe uma obra divina que nos purifica, ok? Que é sinônimo de santificar, ou seja, que nos separa do mundo, tira do Egito qualquer herança em nós, e agora nós estamos numa condição de dizermos não para o pecado. Antes, quando nós estávamos no Egito, nós éramos escravos, ok? Mas agora deixamos de ser escravos. Eu coloquei aí também para vocês, ainda na página 8, um texto interessante de um dicionário que ele define bem santificação. Ele diz: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual o homem é totalmente renovado segundo a imagem de Deus, capacitando a morrer para o pecado e viver para a justiça. Morrer para o pecado, interessante. O que significa morrer? O termo morte significa separação. Quando Eva pecou, ela foi separada de Deus. Tá bom? Então é interessante que o termo morte, ele é um sinônimo de santo, sendo que o termo santo significa separado do mal e aproximar-se de Deus, separado do mal. E o termo morte significa separado, né? Então, no caso de Eva, ela foi separada de Deus, tá bom? Porque ela pecou. Quando o homem morre, a alma e o espírito, eles são separados do corpo físico. Então, novamente, morte significa separado. Agora, na página 9, eu coloquei também o que o dicionário Strong, que é o dicionário mais conceituado, né, do grego, o que ele fala sobre esse termo grego, hagiadizo. Ele diz que, eu coloco, o dicionário Strong define o termo hagiadizo como separar das coisas profanas e dedicar a Deus, se dedicar a Deus. Número 3, a santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Tá bom? Então, irmãos, por que exigência? Quando Deus ele condena o homem, ou como nós vimos em Ezequiel, Deus dizendo que teria que punir Israel, como aquele texto é atual, até hoje Israel sofre, né, por conta deles terem rejeitado a Deus, não terem se separado do mal.
Deus disse: eu vos santifiquei, eu vos purifiquei, eu vos separei do mal, mas vocês não se purificaram, ou seja, a parte de vocês não fizeram. E lembre-se sempre, o homem tem uma parte a fazer. O homem ele tem que escolher entre a vida e a morte. Isso está na Bíblia. Ok? E nessa escolha, a Bíblia exige que Deus escolha que você se separe do mal. Porque Deus, por ser santo, ele não vai conseguir estar junto de ti, não vai conseguir habitar em você se você escolhe o mal, se você escolhe o pecado. Tá ok? Pois bem, agora, na página 11, tem alguns textos ali que ele coloca como auxílio bibliográfico para você ler. Vamos à página 11, ao capítulo 2, a santificação e seus estágios. Número 1 diz: a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Podemos até dizer que se você não se separa do pecado, a imagem de Cristo não vai se refletir na sua vida. Porque Jesus Cristo, como Deus, sendo santo, nós temos que aplicar o mesmo que Deus falou para Israel. Eu te purifiquei, mas tu não te purificaste. Então, eu vou ter que te punir até que tu se convertas. Tá bom? Número 2, ainda na página 11, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional, né? Ou como eu comparei para você, aquela separação, a separação inicial de Israel do mundo, do Egito, que foi a travessia do mar. Quando eles atravessaram o mar foi fechado e assim eles estavam separados. A partir disso, eles têm que fazer a parte deles, eles têm que se santificar. Isso é o que Tiago fala. Eu sempre explico que aquela atitude, aquela palavra de Lutero criticando Tiago, Lutero ele não entendia nada da palavra de Deus, ok? Tanto que continuou praticando o culto aos mortos e acreditando em purgatório até o fim da vida dele, ou seja, continuou praticando o paganismo até o fim da vida dele. Se você chamar Lutero de cristão, você está dizendo que aqueles que praticam paganismo são cristãos, tá bom? Então, é claro que nós, depois que conhecemos Jesus e passamos por esse processo, somos declarados santos, nós temos que praticar obras santas, ou seja, separado do pecado, separado do mal. Bom, vamos para o item 3, ainda na página 12, que diz o alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja
a sua santa habitação de Deus. Né? Vamos ler esse texto de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ok? Então, para Deus fazer morada em nós, sendo ele santo, nós temos que estar em estado de santidade. Dentro das nossas limitações, porque todo homem é limitado, mas se o homem cair em algum momento, tá bom? Que ele se arrependa e então novamente aqueles erros se tornam obras mortas. Ok? Bom, esse tópico, esse capítulo, ele tem 3 tópicos, né? O terceiro foi o alvo da santificação. Depois ele tem um auxílio bíblico teológico na página 13. E eu fiz o seguinte, na página 14, eu sugeri um 4º tópico para vocês acrescentarem nesse tópico, que é o meios de santificação. Não sentir falta, como eu disse, às vezes a revista tem limite de espaço, então vamos acrescentar um tópico para complementar. Meios de santificação. 4.1, santificação pelo sangue de Jesus. Hebreus 13:12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. E eu coloco esse como número 1, porque quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, imediatamente Deus nos purifica por esse sangue, né, derramado na cruz. E coloquei também 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Então, o sangue de Jesus é o primeiro meio de santificação. O segundo é o Espírito Santo. Romanos 15:16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele agente que está contigo diariamente. Você passou pelo processo de santificação quando você aceitou Jesus, e o Espírito Santo está contigo diariamente, tá bom? Testemunhando com o teu espírito, tá ok? E com a tua alma, dizendo: olha, isso está certo, isso está errado, faz isso, não faz aquilo, tá bom? E assim ele vai nos santificando. E eu comento, o Espírito Santo tem este título não somente porque ele é santo, mas também porque santifica os crentes. Sua obra faz-nos participantes da santidade de Deus. Tendo liberdade de ação em nossas vidas, ele torna eficaz em nós a palavra. Ele torna Cristo real para nós e produz em nós o anseio de sermos semelhantes ao Filho de Deus. E para sermos semelhantes ao Filho de Deus, temos que nos separar do mal. Separar, no grego, santificar. 4.3, santificação pela glória de Deus. Êxodo 29:43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, quando Deus se manifesta no monte e o povo vê aquela glória de Deus, não? Então o Espírito Santo de Deus gera no homem um desejo de se separar do mundo, ou seja, eles são santificados, tá bom? Bom, na página 16 eu comento um pouco sobre esse tópico, não? E coloco diversos versículos aí para vocês. Na página 17, o 4º tópico diz: santificação pela esperança da vinda de Jesus.
Quando nós falamos da vinda de Jesus, quando nós vemos os eventos que estão acontecendo no mundo, o natural é o cristão se separar, se santificar. Ele vê que Jesus está voltando. Antes de ler o versículo, vou contar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, em que muitas pessoas acabaram se afastando do cristianismo, mas teve outras que elas se aproximaram. Você pode perguntar, eu perguntei conversando com diversos pastores, e os pastores descreveram da seguinte maneira: aqueles que antes da pandemia estavam firmes na fé, eles, durante a pandemia, eles estavam ali naquelas videoconferências, e depois da pandemia firmes. Agora, aqueles que estavam meio lá, meio cá, eles acabaram indo para lá de vez, ou seja, para lá, para o mal, para a escuridão, para o pecado. Tá bom? Então, aquele que está santificado, ele se santifica ainda mais. Agora, aquele que está vivendo meio no reino de Deus, meio no reino do mundo, ele não consegue ver que aquela pandemia, ele não consegue ver as coisas que estão acontecendo com Israel como sinais. Tá bom? Bom, então eu separei aí 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, ou seja, teremos o corpo eterno de Cristo, né? Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Compare esse texto com o texto de Ezequiel que eu falei com vocês, em que ele deixa claro que Deus faz um processo de purificação em nós, e depois nós temos que prosseguir nesse processo de purificação. Depois nós veremos ainda mais exemplos sobre isso. O homem, ele tem que ter uma atitude também de dizer não para o erro. O item 4.5, no final da página 17, santificação pela fé em Deus. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Ok? Então, a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, a fé nessa salvação que ele construiu, que ele volta, não, para primeiro nos arrebatar e depois salvar Israel, essa fé também nos santifica. Aqueles que se afastam de Deus, irmãos, a Bíblia mesmo diz que ele, na verdade, ele nunca esteve com Deus. Uma coisa importante: existe uma igreja batista, que é a igreja batista que é chamada de igreja batista geral, e uma outra que é a igreja batista independente, tá bom? Essas nós chamamos de igreja batista cristã. A igreja batista reformada, eu não chamo ela de cristã, até porque ela é ligada à igreja católica. Como? Porque ela diz que ela saiu da igreja católica, tá bom? Eu não digo que eu saí da igreja católica, eu vou sair da Babilônia apocalíptica, que isso? Então, a igreja batista geral, que é aquela igreja batista que não acredita no falar em línguas espirituais, ok? Essa igreja, ela é uma igreja cristã, como nós. Ela tem, vou colocar aí, uma diferença entre nós, porque ela diz o seguinte: ela acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a salvação que ela diz não é como os calvinistas. Os calvinistas dizem uma vez salvo, salvo para sempre, porque ele acredita que Deus determinou que ele vai ser salvo e não tem como ele se perder.
Inclusive, é irracional o calvinista falar isso. Porque então ele não deveria dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se é uma vez salvo, significa que em algum momento ele não foi salvo. Então isso está errado. Mas falando dos batistas gerais, ok, que eles dizem uma vez salvo, salvo para sempre, eles dizem o seguinte: o homem que conhece a verdade de Deus, ele não se separa dessa verdade de jeito nenhum. Ele pode, em algum momento, falhar, até se afastar da igreja, mas ele está afastado, mas está com a sua fé de pé, e daqui a pouco ele volta. É isso que eles acreditam, não é fazendo referência à predestinação, porque o batista geral, ele acredita no livre-arbítrio, tá bom? E o batista geral também, ele acredita na teoria chamada sucessionismo, ou seja, uma sucessão de igrejas que não batizavam recém-nascidos, por isso eram chamados de anabatistas ou batistas, que sempre existiu fora da igreja católica, ou seja, sempre existiu fora da igreja pagã, tá ok? Então, eu quis dar uma nota aqui sobre esse significado, tá bom? E para concluir, o sexto e último meio de santificação, diz santificação pela palavra de Deus. Aí o versículo conhecido, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, santifica-os na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Cada vez que o homem gênero, homem e mulher, está estudando a Bíblia Sagrada, ouvindo a Bíblia Sagrada e recebendo essa mensagem, está sendo operado nele uma separação. Olha, deixe isso que você está praticando. Senão Deus vai se separar de você. Ok? Pois bem, então deixo essa palavra. E na página 19 eu concluo esse comentário em verde que eu coloquei para vocês, dizendo: a palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, desperta nossa consciência para atingirmos o plano espiritual em que Ele quer que andemos. Tá bom? Então, destaquei também consciência, porque o tema da lição é consciência da santidade. E lembre-se, consciência aqui, aplicando no presente, significa você estar ciente das coisas que estão vindo até você, você consegue distinguir. Isso aí é mal, eu não quero. Tá bom? Esse é o significado de consciência. Como a pessoa fala, né? Você tem consciência da tua escolha, do que você está escolhendo, você vai por esse caminho mesmo, você tem consciência do resultado desse caminho. O pecador não tem consciência. O próximo passo é ele cair no abismo, mas ele não consegue ver isso, ou seja, ele não tem consciência. O capítulo 3, o julgamento do Deus Santo. Bom, esse capítulo, eu vou deixar ele para vocês poderem ler, né? Já estamos com quase 50 minutos de aula. Vamos à página 21, a conclusão, que diz: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como um padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final de nossa jornada. Destaque aí progredir, porque eu vou abaixo colocar um comentário sobre essa progressão, tá bom? E ele conclui: estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justificação são atributos de Deus que não se contradizem. Tá bom? Bom, sobre esse progredir que ele falou, eu coloquei logo abaixo em verde, tá bom? Tipos de santificação. Então eu tenho sempre falado, né? Uma santificação que Deus executa em você, lendo aquele texto de Ezequiel, e uma santificação que você tem que fazer também. A santificação instantânea é a primeira. Esta ocorre quando o homem aceita Jesus como Salvador, como lemos em 1 Coríntios 6,11.
haveis sido santificados. E se você olhar o início dessa epístola, o apóstolo Paulo diz aos santos que estão em Corinto. Quer ver? Vamos ler esse texto. Olha, 1 Coríntios, capítulo 1. Vou ler o versículo 2, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Bom, eu vou aqui sugerir, até porque não está na revista do aluno, você fazer uma pergunta para os alunos. Fazer o seguinte: irmãos, eu gostaria que vocês participassem. O apóstolo Paulo inicia essa epístola chamando aquele povo de santos, santificados. Por que mais à frente o apóstolo Paulo diz o seguinte: vós sois carnais? Porque havia divisão entre eles. Então o apóstolo Paulo chama de carnais. Afinal, eles eram santos ou carnais? Coloque a turma para participar. É sempre bom o aluno participar. Isso, o aluno falar, isso faz ele assumir uma postura diferente em relação até o que você vai explicar depois. Tá bom? Isso aumenta a concentração, aumenta a participação dele. Tá bom? Então, nesse ponto aqui, eu sugiro, leia esse versículo, tá bom? E fale para eles por que o apóstolo Paulo aqui chama eles de santo e em outro momento chama eles de carnais. Aí você vai vir com essa resposta que eu coloco aqui. Eles participaram da santificação instantânea, mas não participaram da santificação progressiva. A santificação instantânea é a mesma aquela que Deus diz que, para Ezequiel, que Israel participou, ou seja, eu vos santifiquei, mas eles não participaram da segunda santificação, que é a parte deles, a santificação progressiva. Então vamos continuar a leitura. A santificação instantânea, esta ocorre quando o homem aceita Jesus como Salvador, como lemos em 1 Coríntios 6,11, haveis sido santificados. E Hebreus 10,10, temos sido santificados. E também Hebreus 10,14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A santificação instantânea foi realizada na cruz e assim, por ele, ambos temos acesso ao Pai e somos da família de Deus. Mas tem a participação do homem. A participação do homem é você também dizer não para o pecado. Tá ok? E ela é chamada de santificação progressiva. Eu comento, esta ocorre por toda a vida do cristão. Em 1 Coríntios 1,2, vemos os crentes de Corinto sendo chamados de santos e santificados, quando sabemos que na sua conduta pessoal, eles estavam muito longe da santificação. Eles precisavam progredir muito na matéria de santificação prática no seu dia a dia. Tá bom? E para isso, você coloca diante deles esse texto de Coríntios, 1 Coríntios 3, né? Versículo 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Bom? E concluo com um comentário. Como explicar o fato do apóstolo Paulo ensinar a epístola e iniciar a epístola chamando-os de santo e logo à frente chamando-os de carnais? A resposta é que eles haviam passado pela santificação instantânea, mas não haviam passado pela santificação progressiva. Ok? Então deixo esse comentário para vocês.